Então, estamos falando de coração? Tá aí, ó. O coração é uma bomba hidráulica, tá certo? Não é. Não é. O coração são duas bombas hidráulicas. Essa é a primeira pegadinha da noite. O lado direito do coração recebe sangue das pernas e da cabeça para o lado direito, átrio e ventrículo direito. Quando o ventrículo direito bombeia, manda sangue para quem? Para o pulmão, para os pulmões, são 2 pulmões, para receber oxigênio através da respiração. Então, para algumas pessoas isso é muito óbvio, mas só para ficar bem didático. Quando você respira, você solta o CO2, que é o gás carbônico, e você inala oxigênio. E é o oxigênio que precisa ser utilizado na combustão celular. Quer dizer, para o motor funcionar, as células, para o coração bater, ele precisa de oxigênio, portanto, antes de tudo, ele precisa passar pelo pulmão. E aí sim, ele volta para o lado esquerdo do coração, pelo átrio esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele é bombeado pela aorta para o resto do corpo. Lembraram da aula de anatomia? Muito legal. E aí, nós temos as circulações. Olha lá, esse é o gráfico. Aumenta um pouquinho a tela, por favor, para vocês relembrarem exatamente o que eu falei. Em azul ali, o lado direito, que vai para o pulmão e volta para o lado esquerdo do coração. Essa é a rede vascular. Então, quando a gente entende esses conceitos básicos, você precisa saber que o coração precisa bombear bem, que as pernas precisam funcionar bem, que os braços precisam funcionar bem, e é por isso que eu coloquei ali aquela teoria dos 6 corações. Vocês já ouviram falar nela? Isso é uma teoria que eu ouvi 25 anos atrás, eu ainda estava na faculdade. Dr. Mário Rigato, do Rio Grande do Sul. Ele falou, vocês que vão lidar com coração ou com exercício, e aí eu falo para vocês todos, Cláudio Portilho, Sumaia, Edson Nascimento, Cristiane, vocês sabiam disso? Que nós temos 6 corações? Por quê? Primeiro coração é esse que eu acabei de mostrar, os músculos cardíacos. É o primeiro músculo, é a primeira bomba. Cada braço e cada perna funciona como uma bomba. Então, a gente tem 2 braços e 2 pernas, 5 corações. E o 6º é um outro músculo chamado diafragma. E é por isso que é tão importante que vocês orientem bem a forma de respirar do seu atleta, do seu aluno. O Pilates faz isso muito bem, os exercícios aeróbicos muito bom. Na hora da própria musculação, que é um exercício muito mais isométrico, mas ele também tem o momento certo de respirar, isso tudo é importante. Você tem que usar o diafragma a seu favor. Mas como assim? Esse negócio de 6 corações faz sentido para mim? Então, imagine o seguinte, imagine que você tenha um paciente seu que já operou o coração, tem o coração fraco, e ele só consegue andar 5 passos, porque cansa. Devem ter alguns fisioterapeutas aqui também que fazem a primeira etapa da reabilitação cardíaca. Se ele tem o mesmo coração, como é que você me explica que depois que você treina ele por 3, 4, 5 semanas, em vez de 5 passos, ele consegue dar 200? Se o coração é o mesmo. Você pode falar, o coração dele melhorou. Pode melhorar um pouco, mas a grande melhora não é do coração miocárdio. A grande melhora são dos corações periféricos. Por isso é tão importante o exercício físico para melhorar a circulação do braço e da perna e do diafragma, porque você vai melhorar a qualidade de vida do seu paciente ou do seu aluno ou do atleta que você esteja cuidando. Faz sentido isso para vocês? Guardem isso quando você for treinar seu aluno. Você vai melhorar o coração dele? Vai, mas você vai melhorar muito os outros corações que ele tem. Diafragma, 2 braços e 2 pernas. Tá bom? Eu te pergunto uma coisa que eu perguntei no primeiro ano da faculdade. Se o coração bombeia o sangue e ele manda o sangue para o corpo todo, como é que o sangue volta para o coração? Este é um conceito que vocês têm que guardar e ficar automático para vocês. É o que a gente chama de retorno venoso. Olha esse desenho aí. Imagina que isso é uma veia da perna. Uma veia, tá? Que tem valvulinhas. Então, quando você faz um movimento da perna, o sangue sobe, porque ele é ordenhado, igual ordenha para tirar leite. Então, ele sobe.
e ele não volta, por quê? Porque a hora que ele vai voltar, ele tem umas válvulas que impedem o sangue de voltar, certo? Então, para vocês entenderem melhor isso, não sei se alguém aqui serviu o exército, vocês já viram quando os soldadinhos estão lá no sol, suando, e aí eles ficam parados em pé, em posição de sentido, e de repente desmaia um. Brum. O que aconteceu com essa pessoa? Ele ficou sem movimentar as pernas e o sangue vai ficando na perna, vai ficando na perna, vai ficando na perna, e a pressão cai e ele desmaia. Mas o sargento, depois de deixar uns 2 ou 3 desmaiar, o que ele faz? Ensina a técnica do soldado. Fica mexendo o dedo dentro do coturno, mexe a perna, porque aí você mantém essa circulação, esse retorno venoso. Panturrilha, isso aí, Edson. Zoroastro, você já, em todos os seus anos de aviação, você não sabia que o coração tinha 6 bombas. Às vezes os aviões têm mais do que 6 motores, às vezes. Quero dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem a importância disso que eu estou falando, o retorno venoso. Você vai dar aula lá na casa do idoso, da terceira idade, e de repente você vai ter uns alunos lá que têm varizes, que as pernas são inchadas naturalmente. E você não sabe, você não consegue entender por que a perna está inchada. Porque essas valvulinhas estão lesionadas, essas que eu mostrei aqui para vocês. Isso são as varizes. Por isso que quem tem varizes tem perna inchada. Por que tem perna inchada? Porque o retorno venoso está prejudicado. Então, primeira dica. Agora você não precisa ter medo mais do seu paciente que tem varizes que incha um pouquinho a perna. Você já entendeu o que acontece. Ah, eu tenho uma outra questão, doutor. O pacientinho toma remédio de pressão e ele tem um inchaço na perna. Pode ser que seja algum tipo de remédio que causa a vasodilatação, como um colega aqui já falou também. A vasodilatação que a gente usa para hipertensão, o Edson que perguntou isso, o uso de vasodilatador ajuda? O vasodilatador, ele diminui a pressão e ele, teoricamente, aumenta os edemas, ele aumenta o inchaço. Tem vários remédios que causam inchaço. Então, o seu aluno vai ficar falar assim, caramba, esse professor sabe do que está falando. Quando ele chegar com o tornozelo inchado e você perguntar, você toma remédio de pressão? Aí ele, tomo sim, deixa eu dar uma olhada. É algum terminado em pina? Amilodipina, nifedipina? Vocês não precisam saber desses detalhes, mas é muito legal quando o seu paciente, o seu aluno, se sente confiante com você. Você entende fisiologia.